contar essa história hoje, eu viajei até Monte Oreb, um vilarejo no sertão de Pernambuco, a 760 quilômetros da capital, Recife. E eu vim aqui para bater um papo com Dona Perpétua, uma mulher que eu já posso adiantar para vocês. Tinha uma visão muito à frente do tempo. Ela é mãe de 12 filhos. Hoje, 9 estão vivos. São fruto de um casamento de uma vida inteira com Joaquim Amâncio de Castro, ou seu Quinquinha, como ele era carinhosamente chamado. A união dos dois durou 61 anos, até que ele faleceu em 2010. Os dois formavam um casal de filme no sertão, apaixonados pela roça e um pelo outro. Viveram nessa vila a vida simples que amavam viver, cuidando de um comércio, criando bichos, em contato com a terra, a casa cheia de filhos. A maior parte dessa grande família concorda que ele era o coração da família e ela é a cabeça. Mas a gente já vai chegar nessa parte e você vai entender melhor do que eu tô falando. Antes disso, vamos começar do começo. Digamos que ela tinha planos um pouco diferentes dos que ele tinha para o futuro das crianças. Ele imaginava, porque a terra é muita terra, imaginava que quando crescesse ia dividir a terra dando um pedaço para cada um, para ficar morando perto da gente. A vantagem dos pais era crescer os filhos para ter gente para trabalhar. Todo ano, quando era de junho para julho, quem ajuntava o gadinho, chamava os vaqueiros para juntar o gado do mato para o curral, para tirar uns para vender. E corria no campo, naquelas carreiras doidas, caatinga fechada, que se nós fosse lá você ia ver como é lá. Aí ele disse, eu vou mandar fazer um gibão que é para servir para quando o Joaquim crescer, ser o meu vaqueiro. E eu me livro de eu ver meu filho, mas eu não dizia nada a ele para não desanimar. E eu pensava, Deus me livre de eu ver meu filho num serviço desse. Eu ia de caçar um jeito de nós sair daqui, porque eu quero uma vida melhor para eles. A partir daqui, você vai conhecer um pouquinho mais de onde veio a teimosia da família Castro. Teimosia essa que, inclusive, eu herdei. Pois é, Dona Perpétua é minha avó. E hoje eu tenho o privilégio de mostrar para vocês um pouquinho da história das minhas raízes. Foi a determinação dessa mulher sertaneja que levou os filhos longe e os netos mais longe ainda. Não é que há nada de errado com a vida no campo. Pelo contrário, tudo bem. Só que Dona Perpétua não queria que essa fosse a única opção. Ela queria dar aos filhos o direito de sonhar. Quando eles começaram a crescer, e eu pensando, meu Deus, o que eu faço? Agora já precisa de escola. E não tinha meio de escola lá na roça. Aí ele criou um comércio aqui em Monte Oreb. Aí eu disse a ele, não, vamos fazer uma experiência. Nós vamos morar lá, se não der certo, tu não me chama, eu te chamo para nós voltar. Mas não é isso que quando chegou aqui, era difícil ele ir lá na Baixa da Errada. Ele, às vezes, quando eu insistia com uma coisa, ele, mas tu é teimosa. Aí eu dizia para ele, eu só consigo as coisas com teima. Surgiu um plano assim, se era certo eu apoiava. Agora, se não era, eu dava de encontro, convencia. E foi assim que a cabeça convenceu o coração. Com jeitinho. Só que conseguir que vovô se mudasse da roça para o vilarejo foi só o primeiro dos obstáculos. Ela queria que os filhos estudassem, mas faltava uma coisinha simples, um detalhe, a escola. Até aqui você já deve saber que isso não impediria a teimosa Dona Perpétua. Ela pediu ao marido que conversasse com o prefeito para abrir a escola na vila. E deu certo. E aí adivinha quem se tornou a professora? Isso mesmo, ela. Foi nomeada professora leiga e ensinou muitas crianças da comunidade a ler, incluindo 8 dos filhos. Só não ensinei a ler Dorinha e Lourdinha, mas os outros foram meus alunos, até a 4ª série. Só era um quadro, a sala era grande, hoje ela está pequena, já consertaram, não está mais daquele jeito. Aí, como eu ensinava 1ª, 2ª série e 3ª e 4ª, aí eu mandei fazer outro quadro grande no fundo lá.
Aí usava a turma de primeira e segunda série num quadro e a terceira e a quarta no outro quadro. Só que aconteceu que cada um ano eu ia ensinando, quando chegava, dava a quarta série, aí já procurava o meio deles irem para Petrolina, porque nesse tempo, Dormentes, que hoje é cidade, só tinha a escola até a quarta série, como aqui era. Aí as crianças que iam terminando a quarta série, os pais, se quisessem que continuasse estudando, tinham que ir para Petrolina. Aí então foi Rosita, foi Ana Balbina, foi Virgínia, foi Joaquim. Quando chegou a vez de Malan, ele não queria, porque tirava o ajudante dele da venda. E às vezes ele acordava de madrugada sem sono, imaginando porque os meninos, porque tu manda esses meninos, eu não vou ter quem me ajude. Eu dizia, não faça isso. Nós demos para os primeiros, temos que dar até o derradeiro. Agora, a sorte de cada um enfrentar a vida correta depende deles. Mas a gente tem que fazer a nossa parte. Olhando assim, parece que ela era uma mãe bem desprendida, né? Só que não. Os filhos iam para a cidade e o coração dela ia junto. O que a mantinha firme na decisão, mesmo quando a saudade batia, era a certeza de que o plano daria certo. Eu tinha muita saudade e era por isso que eu de 15 em 15 dias ia lá. Quem só ia nos fins de mês fazer compra. E eu ia de 15 em 15 dias. Aí queria, porque quando eu ia lá, eles queriam porque queriam voltar. E não pode, tem que ficar aí, ajeitando e ia controlando. Não foi fácil? Foi não. Foi uma coisa assim, com muito desejo de melhorar a situação dos filhos. E outra coisa, que a gente sente prazer de fazer aquilo que precisa fazer. E achava que era necessário, então não media sacrifício. A senhora teve medo em algum momento de que essa decisão de mandar os meninos para longe desse errado? Não tinha. Porque eu vi o meu irmão estudou e foi assim, outras pessoas não deram errado, os meus também não ia dar. O desfecho dessa história a gente confere daqui a pouquinho, no próximo bloco. Para o desfecho da história de Dona Perpétua, a gente dá um salto no futuro. Viemos para esse momento no tempo. Mais de 50 anos depois da decisão dela de lutar para que a vila onde ela morava tivesse uma escola e de alfabetizar 8 dos 10 filhos. 5 décadas se passaram, desde que foi feita uma aposta alta, em que as fichas na mesa eram a visão de futuro de uma mulher e o desejo de uma mãe, escondidinha, num cantinho do sertão, que, como tantas outras, só queria dar o melhor para os filhos. E o que dizer? O plano deu certo. Assim como uma árvore, a semente plantada por Dona Perpétua deu ramos e frutos. Os filhos cresceram, se formaram, alguns se tornaram grandes empresários e todos fizeram a vida na cidade. Depois dos filhos, os netos também tiveram a chance de estudar e a oportunidade de encontrar e seguir os próprios sonhos. Viraram médicos, engenheiros, concursados, doutores e até uma jornalista, eu. Todos seguindo pela estrada que ela pavimentou. E essa matriarca, que de desapegada não tem nada, tá mais pra rédea curta, ainda ama reunir a família ao redor dela. Porque nem só de decisões à frente do tempo vive essa família, tem muita tradição também. Todo mundo se junta de vez em quando, nem que seja só para fazer uma prece e comer a tal da malaçada, um bolinho salgado de farinha que todo mundo ama, mas só a vovó sabe fazer. E cá entre nós tem filho e neto que até tenta fazer a receita, mas sempre que ela tem a chance de provar, ela diz que não tá lá essas coisas não. Mas deixa essa parte quieta por enquanto. O fato é que foi numa reunião de família dessas que eu me enfiei para pegar o outro lado da história. O papo rendeu algumas lembranças da infância e boas risadas das broncas que vovó dava. Vocês estão pensando que ser filho de Dona Perpétua é bagunça? Então eu vou deixar uma pessoa que vocês conhecem responder essa pergunta. E a doutora Isabel Passos, que vocês devem conhecer, tem história para contar também. Mãe, que conversa é essa que vocês ficavam trancadas no quarto? Vocês não gostavam não, né?
Não, porque assim, todo domingo era dia de devoção lá na roça. E aí a diversão de lá do local era os bares. E no domingo ela ajudava papai, que era dia de feira, para poder atender as pessoas. E aí ela pegava e trancava a gente dentro do quarto dela para poder a gente não sair no domingo para ir para os bares, para proteger. E mamãe, ela tinha uma preocupação tão grande da gente, ela dizia que era para a gente ser gente. Que quando ela sentia falta da gente em casa, ela ia atrás, onde tivesse ela trazia de volta. Então, teve uma história que eu fiquei sabendo, que uma vez até arrastada pela orelha a senhora foi. Ah, fui. Só depois eu fui entender, viu? Mas antes de entender, me conta essa parte aí. Mas antes de entender, eu sentia vontade de fugir de casa, sentia vontade de ser filha de outra mãe lá de Monte Oreb, porque as meninas ficavam mais soltas. E o que é que a senhora estava fazendo quando foi arrastada pela orelha? Eu não estava fazendo nada. Eu apenas estava assistindo, tinha um leilão, e eu estava em pezinha no leilão, junto de um rapazinho de lá, que na época eu gostava assim dele. E eu estava assistindo o leilão, bem concentrada na mão, apenas pegando na mão. E ela observou que eu estava pegando na mão. Ela chegou discretamente assim, meteu a mão aqui por trás. Primeiro ela me beliscou aqui na barriga. Depois ela meteu a mão aqui por trás do meu cabelo, o cabelo meio grandinho. Aí ela pegou aqui na ponta da orelha e saiu puxando até dentro de casa. Chegou dentro de casa, acabou a festa, você vai ficar aí. E a gente levantava ou saía? Nunca. Era respeito total e perdi aquela festa. Dizem que quando a gente fica mais velha, a gente entende. Vocês entenderam? Com certeza. Eu agradeço por cada domingo preso. Cada domingo preso. Olha, ela tem um valor imenso. Hoje, depois que eu fui mãe, depois que eu cresci, eu vejo o valor que ela teve. E vocês se lembram do rapazinho lá do começo da matéria que ia ganhar um gibão de presente e se tornar vaqueiro? Olha ele aqui. Hoje, contando isso, e eu dizer o que eu vou dizer aqui agora, parece até que é apenas para confirmar, mas não é. Na realidade, até que eu gostava disso. Era um ambiente que a gente gostava, admirava os vaqueiros que apareciam, a coragem deles. Então, isso para mim, se tivesse acontecido, seria uma coisa natural. Mas, como papai pensava de uma forma, mamãe pensava de outra, Deus entrou no meio e redirecionou o caminho, o sertão perdeu um vaqueiro e a cidade ganhou um comerciante, um empresário. Então nós só temos a olhar para tudo isso, olhar para esse passado, olhar para o presente e agradecer a Deus por tudo isso. Porque, primeiro, o pai corajoso que nós tínhamos. Emocionei. Depois, vamos dizer, a mãe que nós tivemos e temos hoje, com a visão que ela tinha de buscar melhores dias de vida, melhor forma de viver. Hoje eles entendem. E agradecem. Eu agradeço. E agradeço mais ainda por poder contar essa história ainda tendo vovó conosco. As mãozinhas dela, agora enrugadas, tocam os registros do que um dia foram só planos. E ela deixa na ponta da língua a resposta para quem perguntar se ela acha que fez a coisa certa. E agora, olhando o resultado de tudo isso, a senhora acha que escolheu certo? O quê? De botar os meninos para estudar? Oxente, foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida. Se eu ficasse lá na roça, eles iam viver da foice e do machado. Para ter uma vida melhor, tem que estudar para poder ocupar lugares melhores para viver. Era isso que eu pensava para meus filhos. No auge dos seus 93 anos, Dona Perpétua pode contemplar os frutos e os frutos dos frutos dessa semente que ela plantou lá atrás. Frutos esses que abençoaram ela, a família dela e muitas outras pessoas. A escola que ela abriu na vila nunca mais fechou as portas. E ela nunca mais parou de ensinar. Mesmo que nunca tenha feito uma faculdade, é uma professora com P maiúsculo, no mais amplo sentido dessa palavra. Quando ela fala, todo mundo ainda para ouvir. É uma referência. Vovó vai deixar pra gente não só ensinamentos, mas um exemplo perpétuo, como seu nome.